Som. Tá bom? Som ao contrário, voz. Acho que aquele não vem. Pra virar isso aqui. Ei, oi, som. 1, 2. A pequenininha, a barriga de Jéssica, não é? Tá quantos meses ela? Eu nem sei. A outra de Luciana tá maior. Ei. Tá Bom dia. Vamos louvar o nosso Deus. Vamos pôr de pé. La la ya la ya. 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 O amor de Deus nos ensina. O amor de Deus nos transforma. O amor de Deus nos anima e nos renova. Quero ser semelhante a Jesus, imitar seu amor e viver feliz. Filhos de Deus, louvemos ao Senhor que nos chamou pra sua luz. Filhos de Deus, cantemos com temor, com todo amor, por causa de Jesus. La ya la ya. La la ya la ya. La la ya la ya. La la ya la ya. O amor de Deus é tão grande. O amor de Deus nos consola. O amor de Deus nos constrange. Sei que não existe nenhum outro igual. Quero ser um filho fiel, espalhar a esperança, seguir cantando. Filhos de Deus, louvemos ao Senhor que nos chamou pra sua luz. Filhos de Deus, cantemos com temor, com todo amor, por causa de Jesus. La ya la ya. La la ya la ya. La la ya la ya. La la ya la ya. Louvem ao Senhor, povos e nações, exaltem ao Senhor de alma e coração, porque imenso é o seu amor por nós. Então iremos sempre lhe adorar e anunciar o seu amor. Louvem ao Senhor, povos e nações, exaltem ao Senhor de alma e coração, porque
exaltem-no, povos e nações. Louvem-no, exaltem-no, de alma e coração. Louvem-no, exaltem-no, povos e nações. Louvem-no, exaltem-no, de alma e coração. Porque imenso é o seu amor por nós. Então iremos sempre lhe adorar e anunciar o seu amor. 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 Vamos lá. Certo dia estava andando pela vida quando me chamaram pra conhecer Jesus. Depois de um tempo estudei a Bíblia e descobri aquele que por mim morreu na cruz. É Jesus. É Jesus. O tempo passou e Deus me deu convicção. Me rendi a Cristo, me entreguei em sua mão. O meu batismo renovou meu coração. Nova criatura, me sinto desde então. É Jesus. É Jesus. Tenho caminhado sempre ao lado dele, compartilhando esse amor verdadeiro. Na caminhada quero ir até o fim, pois sei que Jesus Cristo fez o mesmo por mim. É Jesus. É Jesus. Finalmente, amigo, tudo que for justo, tudo que for fruto do Espírito de Deus, o que for nobre, eu que for honesto, pense nessas coisas, se alegre com o que é certo. É Jesus. É Jesus. Meu Senhor, meu Rei, Rei Jesus, meu Salvador, meu Redentor, morreu por mim na cruz. Hey. Meu Senhor, meu Rei, Rei Jesus, meu Salvador, meu Redentor, morreu por mim na cruz. Momento da ceia, né? As crianças vão para a salinha, como sempre. Nós que vamos ficar, vamos dar continuação, né? Vamos continuar? Nós que ficamos, cada um toma seus lugares para a gente dar continuação à celebração. É aquele momento de pensar, né? E agradecer a Deus. Vamos adorar Ele. Humilhe-se diante de Deus. humilhe-se diante de Deus. Humilhe-se diante de Deus. Diante de Deus. E Ele exaltará.
graça santa de Jesus. Ó graça santa de Jesus. Ó graça santa de Jesus. Ó graça santa de Jesus. Salvou-me com poder. Salvou-me com poder. Eu era cego e agora vejo. 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 Perdido e me achei. Perdido e me achei. Quando estivermos lá no céu. Quando estivermos lá no céu. Quando estivermos lá no Quando céu. estivermos lá no céu. Brilhando como o sol. Brilhando como o sol. não haverá separação. Não haverá separação. Não haverá separação. Não haverá separação. E E Deus Deus será será o Rei. E Deus será o Rei. Humilhe-se diante de Deus. Diante de Deus. Humilhe-se Humilhe-se diante de diante de Deus. Deus. Humilhe-se. Bom dia, irmãos. Esse é o momento da nossa ceia. Antes eu queria agradecer a recepção aí, porque nós estávamos de férias, aí visitamos nossa sogra lá no interior da Bahia, e a receptividade de todos da igreja foi muito animadora, viu? Me senti de volta ao lar. No momento da nossa ceia agora, irmãos, vamos ler uma escritura. Vamos ler uma escritura lá em Efésios 2. Efésios 2. Efésios capítulo 2, no versículo 8. Momento da nossa ceia, momento que nós relembramos o sacrifício que Cristo fez por nossas vidas, reforçamos a cada manhã esse compromisso. E relembramos, né, por um gesto tão grandioso, tão importante para nossas vidas. Lá fala: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Eu me interesso particularmente, irmãos, pelas palavras, pela origem das palavras, o sentido delas. Adoro ler o dicionário e às vezes falava de graça e nunca tinha me atido ao sentido da palavra graça. E aí fui procurar um pouco sobre a origem da palavra. E achei interessante que reforça que não estamos falando sobre nós quando falamos sobre graça. O assunto é Deus.
E graça é qualidade, é a qualidade, ou é o conjunto de qualidades que Deus tem, e é essa qualidade e esse conjunto de qualidade que torna Deus agradável, que torna Deus cheio de graça para conosco, né? E isso provoca em nós essa gratidão, esse amor e esse respeito e esse temor a Deus. É algo que nos impulsiona e brota em nós essa gratidão, esse desejo de retribuir. E é com esse espírito, irmãos, que no momento da nossa ceia, né, desperta em nós esse desejo de retribuir, que brota em nós essa gratidão pelo que Deus tem feito por nossas vidas, né? Queria encerrar com uma oração. Deus eterno, Pai, muito obrigado, Pai, pelo Teu imenso amor por nossas vidas, Pai, nos dando esperança, Pai, que possamos enxergar, Pai, profundamente, Pai, todas essas qualidades, Pai, que o Senhor tem, Pai, que o Senhor apresenta, Pai, que o Senhor deixa acessível, Pai, e que nos constrange, Pai. Quero Te agradecer, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, momento das nossas ofertas, momento que glorificamos a Deus também pelo cuidado que nós temos com nossas finanças, que apresentamos a Deus as primícias, né, do que Deus tem nos oferecido, que tem colocado sob os nossos cuidados. Eu queria ler uma escritura que me anima muito a ter confiança que Deus está sempre no controle, está sempre cuidando da gente, que o que Ele nos pede é o que Ele já nos dá. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, 2 Coríntios
capítulo 9, no versículo 10, Paulo fala assim aos Coríntios. Capítulo 9, versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Esse convite que Deus nos faz a sermos generosos, às vezes nos deixa muito protetores, né, com o que Deus pede, né? Ficamos muito receosos, cautelosos em doarmos e em estarmos atentos às necessidades. Mas aqui Deus está nos confortando, né? Nos dando segurança de que Ele está nos dando condições de doar, né? Ele que está nos proporcionando realizar esses atos de generosidade, né? Então, irmãos, vamos fazer uma oração. Deus eterno, Pai, queremos Te agradecer, Pai, Deus, pelo Teu imenso amor por nossas vidas, Pai, que possamos, Pai, oferecer ao Senhor, Pai, uma oferta agradável, Pai, de sacrifício, Pai, uma oferta generosa, Pai, fruto do nosso trabalho, Pai, de nossos planos, Pai, que foram confiados ao Senhor, Pai. Quero Te agradecer, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Deus. Vamos nos pôr de pé? Cantar mais esse louvor durante esse momento. Você pode fazer sua oferta. Vamos lá. Cantai ao Deus eterno, único Deus do céu, da terra e mar. Foi Ele quem nos fez e sabe muito bem nosso caminhar. Nos dá valor, coragem, forças pra lutar. Nos ensina a amar e quer nos salvar. Seu reino é feito de amor, seu reino é feito de perdão. Só Deus pode nos dar união. Cantai ao Deus de amor, o Deus que une raças, povos e nações, e com uma só mensagem atrai e aproxima gerações. Nos dá valor, coragem, forças pra lutar. Nos ensina a amar e quer nos salvar. Seu reino é feito de amor, seu reino é feito de perdão. Só Deus pode nos dar união. Seu reino é feito de amor, seu reino é feito de perdão. Só Deus pode nos dar união. Só Deus pode nos dar união. Só Deus pode nos dar união. Podemos sentar. Bom dia, irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos nós nesse domingo. Estamos aqui reunidos na comunhão do Espírito de Deus para adorar a Deus e agradecer por tudo que temos recebido dele em nossas vidas.
Hoje, o domingo, é o dia em que toda a Igreja de Jesus no mundo se reúne para adorar e dedicar louvores e adoração ao ato de amor de Deus pela humanidade, que teve a sua maior expressão na cruz do Calvário, na paixão que Jesus demonstrou por cada um de nós, quando percorreu a Via Sacra e se entregou por nós na cruz. E a partir do terceiro dia, a ressurreição do Senhor mostra a vitória de Deus sobre a morte, sobre o pecado, que é oferecida a cada um de nós. E é nesse movimento que estamos aqui nesse domingo. É um dia representativo para nós, para nossos corações. E para que esse dia também seja um dia de edificação, a gente vai estudar a Bíblia e vamos estudar mais um provérbio de Jesus, acompanhando a série de aulas que estamos estudando sobre algumas frases de impacto de Jesus. Jesus, ele viveu 3 anos com os discípulos, ensinou algumas parábolas e disse algumas frases que tinham muito conteúdo, que na realidade Jesus estava ensinando sobre o reino de Deus, o coração de Deus, para que a humanidade entendesse a dinâmica dos valores de Deus, como se aproximar de Deus, o que abrir mão do coração, do caráter, para poder ter uma relação com Deus. Então, essas palavras, elas falam muito. Eu queria muito animar você a estar muito atento a essas mensagens, não simplesmente num teor de conhecimento, né, mas pensar assim, o que é que Deus tem me direcionado hoje, né, para a minha vida, né, através dessas palavras de Jesus. Vamos começar com oração. Senhor nosso Deus, obrigado por esse domingo que estamos aqui, o Senhor que nos trouxe, Pai, o Senhor abre portas, Pai, o Senhor move montanhas, Deus, para que a gente possa adorar o Senhor, Pai. Por nossas próprias forças, Deus, a gente não conseguiria se mover ou sair de casa, Pai. Nosso coração, ele é sempre tendencioso, Pai, a não dar valor às coisas de Deus, a não dar valor, Pai, à sua palavra, a evitar, Deus eterno, qualquer esforço que seja ligado a servir a Ti, e é pelo milagre do Senhor e do Seu Filho que estamos aqui, Pai, pela força do Senhor, Pai. Queremos agradecer, Pai, pela oportunidade que temos de servir ao Senhor, adorar a Ti, e enxergar, Pai, coisas tão profundas num mundo tão materialista, Pai, incrédulo, Pai. O Senhor faz esse milagre, Pai, nos mostrando um caminho e uma realidade, Pai, invisível, mas visível pela fé, Pai. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio, esse presente e por agradecimento que estamos aqui nesse domingo, Pai. Abençoa esse momento, oramos em nome de Jesus, amém. A gente vai estudar um provérbio que está em Lucas 12, versículo 48. Lucas capítulo 12, versículo 48. Esse provérbio, Jesus, ele vai falar de castigo, de merecimento, mas o trecho que eu queria dar destaque seria a segunda parte dele, que é ali a parte do A, que seria a parte B, né? A quem muito foi dado, né? Então é esse trecho que a gente vai estudar, e que é o provérbio, né? Esse início do versículo é Jesus terminando um pensamento, para logo em seguida ele falar esse provérbio, que é o que ele queria destacar, que é a parte B, ó. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito será pedido. Então, esse provérbio, ele fala basicamente assim, que Deus, ele nos dá presentes que trazem responsabilidade para nós. Não é aleatório assim, ó, estou te dando isso aqui, mas isso aqui vem uma responsabilidade junto, né? É igual você presentear alguém com um jogo de ferramentas, né? E aí você cria aquela expectativa que aquela pessoa vai usar aquelas ferramentas, né? Você presenteia alguém com a tesoura de cortar grama, né? E aí você vai ter expectativa, quando você chegar na casa do camarada, vai estar lá a grama cortadinha, que eu dei uma tesoura de cortar gramas para ele, né? Você vai lá e dá de presente uma máquina de solda, né? Aí você chega lá na expectativa que as grades da casa da pessoa vai estar tudo soldada, né? Tudo arrumadinho, né? A parte de metais, né? Porque eu dei uma máquina de solda para essa pessoa, né? E, do modo contrário também, esse provérbio mostra que não fazer uso desses presentes que Deus nos dá frustra quem presenteia, que é Deus, né? Então, Deus, ele tem uma frustração quando a gente não faz uso desses presentes que são ferramentas, né? Que Ele dá a cada um de nós. O provérbio, esse Lucas 12, 48, ele fala da responsabilidade de usar bem o que temos recebido de Deus. É Deus quem dá e é Deus quem exige o uso, o próprio Deus.
Foi dado, será exigido, foi confiado, lhe pedirão. São algumas palavras que Jesus usa para chegar nesse provérbio final, né? Ele conta uma parábola, ele tem um encontro dele com um jovem, né? A gente vai ler um pouco do texto todo para entender o que estava acontecendo aqui. Essa estrutura desse provérbio aí, que é a parte de baixo do versículo, é diferente de outros que a gente vê assim, o início numa direção e a segunda parte contrária. Aqui as duas partes do provérbio estão na mesma direção. Então é como se a segunda parte desse ênfase à primeira, né? Aqui, então o provérbio todo ele se reforça. Jesus não usa frases contrárias, né? Ele está falando assim na mesma direção, e a segunda parte do provérbio reforça ainda mais o que ele está começando a falar no início do provérbio. É um provérbio que fala do juízo de Deus. Deus vai ter critérios no juízo dele, especialmente para aqueles que muito recebem de Deus. Então, fala assim, Jesus está falando assim que todos serão julgados por Deus, né? Mas aqueles que recebem mais de Deus, Deus vai ter um critério maior, que envolve a exigir mais responsabilidade do uso. Vamos ver o contexto aqui, o que estava acontecendo. Aí, para isso, a gente tem que começar em Lucas 12, 13. Lucas capítulo 12, versículo 13. Vamos ver lá. Abram suas Bíblias aí em Lucas 12, versículo 13. Vou esperar aí vocês acharem. Lucas 12, 13. E aí começa assim, né? Ó. Alguém da multidão lhe disse, né? Disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Continuando. Dirigindo a seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm, deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Estejam prontos para servir, conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos, cujo Senhor os encontrar vigiando, quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los.
mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendo, porém, isso: se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou: Senhor, está contando essa parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar a sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. Então comece a bater no servo, na serva, a comer e beber, embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não o conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Até aqui. Só um parênteses aqui. Deus, quando ele vai ensinar o povo assim, em um determinado momento e época, ele usa um pouco assim da linguagem do que está acontecendo aqui naquela sociedade, né? Então, quando ele está falando de açoite, né, tem algumas parábolas que falam de morte, de algumas mortes assim bem escandalosas, né? Deus não é que Deus ele vai pegar uma pessoa e vai açoitar no último dia, não é isso não. Deus ele está usando algo que aquela sociedade consiga visualizar como uma pena grave, né? Se Jesus estivesse falando para nós hoje, acho que ele ia usar assim: quem não tiver preparado e for pego de surpresa vai ficar preso durante 20 anos, com pena de restrição de liberdade, que é a nossa pena máxima, né? Você não tem açoite, você não tem pena de morte, linchamento. Então Deus ele usa um pouco do que acontece na sociedade da época para que eles consigam visualizar assim, é grave, né? E naquela época a violência ela era uma ferramenta das sociedades, dos governos, né? Até desmedido, né? E aí Jesus ele usa isso não porque ele seja a favor disso, mas porque era algo que se visualizava e você conseguia fazer medições, né, sobre o que é mais grave, o que é menos grave. E já que Jesus usa isso, ele está dizendo que é algo muito grave, né, você ser encontrado por Deus não estando preparado, né, para isso, né, não se guardando, não estando preparado. E aí essa história toda começa com o pedido de um homem que ele queria a partilha dos bens. Eu queria que se Jesus dividisse os bens aqui e tal. E aí Jesus percebeu que o foco desse homem era um foco materialista, né? Que legal, ele está buscando Jesus, nossa, que massa, busca Jesus. Mas a busca dele era uma busca materialista, né? E Jesus enxergou isso. E aí Jesus redireciona a conversa: vamos tirar do materialismo, que isso não é o importante. E aí Jesus ele direciona para o quê? Para o futuro. Ele vai falar assim, da riqueza celestial, tesouro no céu, que é uma riqueza mais segura, né, e eterna, né? E vai falar também sobre ter confiança em Deus, que Deus vai suprir as nossas necessidades, né? É bem diferente assim do pensamento materialista. E ele continua falando assim que mesmo dessa forma é necessário ser vigilante com o modo que se vive. Você tem que estar muito atento com o que você está vivendo, né? Seria assim, você tem que ficar em stand-by, né? Sempre assim, né? Diante de Deus, stand-by. Stand-by é quando você não tira a TV da tomada e fica aquela luzinha acesa. A TV ela fica energizada o tempo todo, né? Para facilitar na hora de você ligar, né, a TV, né? E aí seria assim, Jesus falou assim, não é para você se tirar da tomada e se desligar, né? E esquecer de Deus. Não, você tem que ficar stand-by, você tem que ficar ligado, né? De certa forma você tem que estar atento, né? Porque Deus vai chegar de surpresa, né, e vai olhar para a sua vida, né? O que é que você vai oferecer para Ele? Estarmos prontos para um futuro que chegará de modo inesperado, né? Jesus tem muitas promessas sobre o céu, sobre o futuro, a vida eterna. Deus vem buscar a igreja, Deus vem buscar aqueles que têm fé e são fiéis, mas ao mesmo tempo Ele fala que é um momento inesperado.
E aí Pedro, ele pergunta assim, né? Ele engole seco, né? Assim, essa advertência é para a gente ou é para todo mundo, né? E aí Jesus diz assim, ó, é especialmente para vocês. E quando algo é para todo mundo, né? Na prática vira para ninguém, né? Mas quando algo é direcionado para você, aí você fica, opa, não tem para onde eu correr, né? E eu acho, não sei se Pedro estava com essa ideia, é para todo mundo, eu achei que deve ser para o pessoal ali do fundão, tá, né? É para você, meu amigo, principalmente para você, né? Vê, Pedro era cristão, seguidor de Jesus, né? Jesus diz que podemos ser mordomos fiéis ou mordomos infiéis, né? Ou seja, o senhor dessa festa, dessa casa, representa a Deus. E ele coloca pessoas para cuidar daquele ambiente, da festa, né? E aí são esses mordomos. E aí ele fala que o mordomo fiel, ele vivia como se o dono estivesse para chegar a qualquer momento. Ele não pensava assim, eu já conheço, ele passa 10 anos fora, quando faltar 1 ano eu vou começar a organizar as coisas aqui, né? Geralmente quando eu vou arrumar a casa é assim. Sandra sai, né? Eu falei, eu vou arrumar a casa, aí eu fico fazendo outras coisas. Aí quando falo, falta 1 hora para ela chegar com os meninos, aí eu começo, tá. Mas quando eu não sei o horário, né? Aí eu preciso, a qualquer momento a visita vai chegar, né? E aí o mordomo fiel, ele tem esse coração, né? Eu vou trabalhar e vou cuidar como se o Senhor chegasse a qualquer momento. E já o outro, que é o mordomo infiel, ele agia como queria, de maneira bem irresponsável, já que o dono vai demorar para chegar, né? Um é recompensado e o outro é castigado. E aí o que Jesus ele ensina para nós é o seguinte, que precisamos corresponder às expectativas daquele que nos deu uma determinação e uma ordem, ou uma função, ou um serviço, que é Deus. Só que aí nessa história Jesus fala assim, de um mordomo que não sabia das ordens e desobedeceu, e um mordomo que sabia das ordens e desobedece, né? Então esse que não sabia tal e meio que desobedeceu sem saber, seria representando assim a multidão, né? O povo. Já o mordomo que sabia o que estava fazendo e mesmo assim decide desobedecer, são os discípulos, né? Especialmente você, Pedro, e os discípulos, né? E ele diz que essas pessoas que sabem o que estão fazendo, que ouviram sobre Jesus, que ouviram sobre o reino de Deus, elas vão ter mais responsabilidade, né, do que aquelas que desobedeceram por nunca conhecer a Deus ou a Cristo, né? Então, um cristão ele é mais responsável perante Deus do que alguém que não conhece a Deus. Embora ambos serão julgados. Então, quais seriam algumas aplicações disso para nós, né? Nós recebemos uma vida de Deus, nós recebemos uma educação, uma formação, habilidades, posses, e tudo isso deve ser usado para o reino de Deus e para a sua glória, para a glória de Deus. O que a gente recebe não são recompensas, são meios de servir a Deus e a sua igreja, em vida, até recebemos a verdadeira recompensa que está na eternidade. O verdadeiro tesouro está no céu, e Cristo vai voltar a qualquer momento, e a gente precisa estar sempre alerta, né? Fiel, sempre fiel. Eu vou voltar para Deus, eu vou estar fiel, eu quero estar fiel quando Ele voltar, fiel. Quero ser encontrado como fiel. E fiel não é assim, fiel intelectualmente, mas pela história aqui que ele fala dos mordomos, usando tudo que você é e tem para o reino de Deus. Isso é fiel. Não é intelectualidade. Eu sei as coisas certas, eu sei que Jesus me ama, eu estou sabendo já, eu tô fiel. Não, é você se tornando um mordomo de tudo aquilo que Deus te dá, e de que você é ou que Deus te fez, para o reino e para Deus. A vida,
a comunhão cristã, a igreja, tem inúmeras necessidades. E suprir muitas delas tem a ver com o que Deus te fez e te deu, com sua formação, com suas habilidades, com seus bens. Tem uma frase que é bem comum, que diz assim: casa de ferreiro, espeto de pau, né? Que diz assim, que a pessoa tem uma formação de ferreiro, serralheiro, mas você vai chegar na casa do camarada, os espetos, né, que eram para ser os melhores espetos de metal, aço inoxidável, é uns palitinhos assim, é uns palitinhos que quebra, tá, né? É como se fosse incoerente. E aí, o cuidado que devemos ter como igreja é que esse provérbio não se torne igreja de ferreiro, espeto de pau. A Bíblia, ela usa muitos termos para descrever os cristãos, né? E a maioria desses termos estão ligados a servo, serviço, escravos de Cristo, mordomos de Deus, né? É sempre a esse movimento de você usar a sua vida e o que você tem para o Senhor, né? É sempre esse movimento, nunca é um título que envolve passividade, que envolve contemplação passiva, né? É sempre assim, usar o que eu sou, o que eu tenho para Deus, né? Só que isso esbarra também num outro provérbio, que é um provérbio da nossa atualidade, né? A gente sabe que a igreja, ela tem muitas atividades, muitos serviços, muitos trabalhos, muitas necessidades, e a expectativa que Deus tem é de que quem vai suprir e ocupar esses lugares são os próprios cristãos, não é alguém de fora, são os próprios cristãos, porque eles vão usar as suas habilidades, o que eles são, o que Deus fez durante a vida toda e formou, né? E aí isso vai ser usado para a glória do reino de Deus, para o serviço da igreja, para o serviço de Deus, para o serviço do próximo, para os relacionamentos. Deus tem essa expectativa que a igreja funcione dessa forma, cada um contribuindo com o que é e com o que tem. O nosso formato de encontros, reuniões, envolve reuniões semanais, ministérios, e culmina, fosse assim, a culminância, né? É o alvo, né? Seria assim, o momento mais importante de tudo que a gente faz durante a semana, de tudo. Seria comparável a uma reunião num sábado no templo de Deus em Jerusalém. O equivalente a isso seria o partir do pão dos cultos de domingo, que no livro de Atos é muito ressaltado, né? Os apóstolos, eles organizam os cultos de domingo, eles organizam a distribuição da ceia, eles organizam a maneira como as pessoas devem se relacionar nesse encontro de comunhão, né, que é no domingo, que é o encontro maior. Então Deus, ele tem a expectativa que esse momento vai ser o momento de maior servidão, onde durante a semana a gente vai estar se preparando para chegar no domingo, descarregar todo o nosso ser, toda a nossa servidão, para todas as necessidades que surgirem, que é a culminância. Só que isso esbarra, como eu falei, com alguns provérbios contemporâneos, principalmente cidades de praia, de litoral, né? Domingo é dia de acordar mais tarde, de dar uma esticada no sono. Essa semana eu trabalhei tanto, acho que eu mereço um descanso no domingo. Já sei, o culto começa às 10h15, eu vou chegar umas 10, né, que aí dá tempo. Mas já tem quem faz, lá tem os irmãos que chegam mais cedo, já ajudam e arrumam as coisas. Irmãos, cheguei hoje, está faltando isso não está bom, isso aqui não está excelente, isso aqui não me supriu. Rapaz, quer que o pessoal está falando para eu chegar de 9 horas, quer que eu madrugue de 9 horas da manhã na igreja, é madrugada, está escuro, 9 horas da manhã. E isso não condiz com como um mordomo fiel encara o serviço a Deus. A geração passada, né, que é o povo hebreu, dedicava o seu melhor para o culto no templo a Deus no sabá, que era o sábado.
suas habilidades, seus recursos, seu tempo, seu zelo, sua excelência, tendo recebido pouquíssimo da revelação de Deus, desse tamanho. Com isso aqui, eles faziam um mundo de zelo e dedicação de serviço a Deus. Com isso aqui, É difícil imaginar um judeu acordando no sabá e dizendo: hoje eu vou dar uma esticada. Eu vou chegar no templo de Jerusalém no limite do horário. Já tem quem faça. É difícil você imaginar isso, você vendo como o zelo que existia pelas coisas de Deus do povo judeu. O domingo do Senhor é esse lugar. É a culminância, é o ápice. É a maior oportunidade de servidão conjunta da igreja. É o partir do pão. Sabe quando Deus fala que o partir do pão deve ser praticado? Que é o maior ato de adoração a Jesus? No domingo. É o culto de adoração a Deus. É a celebração da ressurreição de Jesus. Uma coisa que corta meu coração algumas vezes é que alguns visitantes chegam no domingo mais cedo. E a primeira coisa que eles falam é: quer alguma ajuda aí? Quer que eu ajude a arrumar as cadeiras? Tem alguma coisa para varrer? Tem algo para fazer? Visitante. O domingo, que é o dia do Senhor, é uma oportunidade de usar o que somos e o que recebemos para a glória de Deus, como mordomo fiéis. Um outro cuidado que precisamos ter são com nossos grupos de bairro, que a gente chama de igreja em casa. Em achar que, porque a gente serve durante a semana na igreja em casa, isso nos isenta de servir aos domingos. Isso me isenta de servir nos ministérios. Isso me isenta de me envolver nas necessidades da igreja, nos relacionamentos que não são do meu grupo, porque meu grupo é aquela igreja local. Isso é um engano. A ideia original de se criar grupos de bairro, grupos pequenos, seria um fortalecimento durante a semana, para que no domingo existisse mais servidão ainda, mais comunhão ainda, mais envolvimento ainda, mais disponibilidade ainda nos ministérios. A igreja em casa, ela nunca pode ser um substitutivo do serviço à igreja, ou um substitutivo da comunhão com toda a igreja. Um direcionamento saudável para um grupo de bairro é: irmãos, estamos aqui recebendo muito de Deus, agora vamos servir nos ministérios da igreja. Irmãos, vamos nos relacionar com as necessidades dos irmãos de outros grupos de bairro. Vamos dar, a gente está recebendo muito. Irmãos, vamos apoiar outros grupos de bairro que eu estou vendo que tem necessidades. Vamos lá apoiar. Vamos fazer coisa junto. Eu estou vendo que o grupo de bairro lá está bem apagado. Vamos fazer coisa junto para levantar, para apoiar, para animar. Vamos estudar livro junto. Fulano, vamos estudar o mesmo livro. Aqui, vamos compartilhar aulas. Vamos fazer coisa junto para a gente se animar e se fortalecer. Vamos se organizar para oferecer algo para a igreja, bora. Vamos fazer um encontro para a igreja, a gente chega e oferece isso aqui, a gente quer dar isso aqui para a igreja. Esse é o sentido dos grupos de bairro. Podemos servir muito toda a igreja com o que somos e temos recebido. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo do 1 ao 4. A carta de Paulo aos Coríntios. Aqui estava acontecendo uma grande fome na região, e aí estava tendo uns movimentos de igrejas, de ajuda, e ele diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação,
a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam por iniciativa própria. Até aqui. O que estava acontecendo aqui? Tinham igrejas que estavam passando fome. E aí, outras igrejas de outras localidades começaram a se envolver. Tem necessidade ali. Ah, mas não é do grupo da gente, não. Mas o nosso olhar não é para o nosso próprio grupo, é onde está a necessidade. Então, ó, já que a gente está bem, a gente tem como ter 2 refeições por dia, vamos dar uma dessas 2 refeições para aquele grupo de lá. Ah, mas não é da gente, não. É cristão. Eu tenho recebido muito de Deus. Então, eu quero dar para onde está a necessidade. E aí eles ajudavam outros grupos que não tinham nada a ver com localidade, não estavam juntos. Era um movimento comum na igreja de Atos, né? Se ajudar, fazer intercâmbio, se comunicar. Esse que é o movimento que seria o ideal dos grupos de bairro. A ideia das ferramentas que Deus nos dá, a igreja de bairro é uma ferramenta. Ela não é o centro, né? Ela não é o fim. Ela é uma ferramenta. Essa ferramenta, a ideia que Deus dá, é com que ela faça que a gente sirva mais e se integre mais para o outro. Não restrinja a nossa servidão. Eu, às vezes, percebo na igreja em casa que eu participo, que a gente cria assim, momentos legais, animadores, só que eu, muitas vezes, não percebo as necessidades que estão acontecendo em outras igrejas em casa. E aí o bicho está pegando, tal. Mas assim, está tão legal lá no grupo que eu participo, que para aquilo ali vira um mundo, onde eu me contento com aquilo mesmo, né? E para mim aquilo é a vida cristã. Só que está tendo tantas necessidades ao redor, em outros grupos de bairro, né? Por que eu não me envolvo, né? Ah, porque não é da minha IEC. Minha responsabilidade só está na minha IEC. E isso é uma maneira equivocada de enxergar a servidão a Deus, né? E o propósito das ferramentas de Deus. Na parábola do bom samaritano, há um episódio em que um judeu ele é assaltado, maltratado, né, e está lá quase morto, e aí um levita ele passa pelo caminho e encontra aquele judeu caído no chão. E aí o que é que o levita faz? Se afasta e segue caminho, porque ele tinha compromisso com os outros levitas, né? Não era do grupo dele. Eu vou passar direto, né? Meu desejo, e eu acredito que o desejo de Deus, isso falando assim da minha igreja em casa, é que a minha igreja em casa se envolva mais com as necessidades dos outros pequenos grupos, que o que a gente recebe de tão bom de Deus, dentro das nossas reuniões, seja usado para o fortalecimento dos demais grupos de irmãos, né? Esse é o meu desejo. Eu acho que Deus pensa assim também. Quero muito que Deus, sempre que for necessário, nos redirecione e nos faça voltar para esse caminho, para que essa ferramenta, que é o grupo de bairro, sirva mais à igreja como um todo e suas necessidades, né? Eu lembro que uma vez eu estava na prefeitura estagiando e aí fizeram uma dinâmica de grupo. Esses consultores, né, de RH, e aí ele pegou o setor que eu trabalhava, que tem várias pessoas, e falou assim: que nota você dá para você mesmo? Aí teve um rapaz que disse assim: eu dou 5, porque às vezes eu chego muito atrasado, né? Eu erro algumas coisas. O outro falou: eu dou 7, porque tem esses negócios que eu preciso melhorar, né? Essa nota que eu dou para mim, eu dou 6 para mim, porque eu tenho errado nisso, isso aqui eu não tenho conseguido, às vezes eu piso na bola com um grupo. E aí uma menina disse assim: eu dou 10 para mim, que eu acerto tudo, chego no horário, faço perfeito. E aí o palestrante questionou, né? Falou assim: por que você dá 10 para você, se as pessoas do seu próprio setor não estão conseguindo tirar 10? Você só pode dar 10 para você quando todos do seu grupo forem 10. Então, a ideia das igrejas em casa funciona nesse sentido. A gente se fortalece, se une, cresce para servir. A gente estuda, evangeliza, aprende,
bradar para o outro. Uma segunda aplicação, temos mais responsabilidades que os outros, como cristãos. Vejam lá em Lucas 11:31. Lucas 11:31. Jesus fala assim, ó: a rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui quem é maior do que Salomão. Continua. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui quem é maior do que Jonas, né? Jesus está falando assim, ó. O que vocês têm recebido de Jesus é muito maior do que o que o povo hebreu, o povo da antiga aliança recebeu de Deus. E por causa disso vocês terão mais responsabilidade, vocês serão mais cobrados. Porque Jesus é a visão perfeita de Deus. E nesse período aqui, o povo de Nínive, né, o pessoal do Antigo Testamento, eles viam a sombra de Deus. Só que o interessante é que mesmo com essa sombra, eles eram fiéis, dedicados e zelosos a Deus. Quanto mais nós que estamos vendo Deus frente a frente em Jesus. É isso que Jesus fala aqui. Ouvir falar de Jesus, ouvir falar do reino de Deus e da vida eterna, te faz mais responsável do que todas as gerações passadas do povo de Deus. Daniel, Isaías, Jeremias, Moisés, Abraão. O que você está recebendo é muito maior do que todos esses homens de Deus receberam. E isso te faz mais responsável. O que Jesus fala aqui não está ligado a ser membro de igreja, você ser filiado a um grupo cristão. Ele está falando assim, se você ouviu, você é responsável. Não tem como fugir. Se você ouviu, se você conheceu, está carimbado assim, ó, no seu ombro, assim, ó, responsável. Não tem como tirar, eu saí da igreja, eu não estou mais, eu não sou mais. Você é responsável porque você ouviu. Ouviu Jesus, você é responsável. Ouviu sobre o reino de Deus, você é responsável. Ouviu sobre a vida eterna, você é responsável. Terceiro ponto, quem quer ser obreiro de Deus, quem quer liderar, precisa ser mais fiel e zeloso que todos os demais. E será cobrado por isso. Tiago 3:1. Tiago 3:1. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então ele fala assim que no dia do juízo, as pessoas serão responsabilizadas, né? E as pessoas que são obreiras de Deus, né? Ou lideram, né? O serviço de Deus, serão mais cobrados por isso. Só que Deus não vai avaliar conhecimento bíblico, tamanho da sua biblioteca, quantos livros você leu. Não é isso que Deus vai avaliar. Deus vai avaliar se você está usando o seu ser e o que você tem para o serviço dele. Procurar viver no caminho da fidelidade e do zelo de Deus, né? Então, as pessoas que desejam servir algum ministério, né, liderar, tem que estar ciente de que é uma responsabilidade e Deus vai exigir de você zelo e fidelidade. Quarto ponto, quem ouviu o evangelho já é responsável. Quem ouviu, escutou, já é responsável. Toda pessoa que já teve ou está tendo contato com cristãos e com a palavra de Deus, tem que saber que é responsável diante de Deus pelo que vai fazer com o que lhe foi confiado. Tendo ouvido de Jesus, tendo ouvido da palavra de Deus, você já é responsável e Deus já está perguntando para você, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Você tem escutado tanto, tem visto tanto, tem recebido tanto, que você não tomou uma decisão, que você não estudou a Bíblia ainda, que você não foi batizado ainda. O que é que você está fazendo com tudo isso? Nada.
Para que serve tudo isso que você tem recebido de Deus? Isso está sendo transformado em que tipo de atitude? Conhecimento deve ser transformado em obediência e entrega de vida para Deus. Obediência e entrega de vida. Isso será cobrado de você no último dia. E o último ponto é que a boa notícia é que Jesus quer te ajudar a dar esses passos. Essa é a melhor notícia. Você não está só. Você não vai fazer isso com as suas próprias forças somente. Jesus quer te ajudar a dar esses passos. Por nossas próprias forças é impossível fazer esse movimento. Mas se nós clamamos a Deus e buscamos a Jesus, é possível nos tornarmos mordomos fiéis e que vão estar sempre alertas na espera da volta do seu Senhor. Alertas servindo com o que se é e com o que se tem. Clamando a Deus e buscando a Jesus, é possível através do poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. É o poder que ressuscita Jesus que é usado para que você se torne fiel a Ele. Se você clama a Jesus, busca a Jesus. Deus usa o poder que ressuscitou seu Filho para me tornar uma pessoa fiel. E Deus vai e faz, pelo poder de Jesus. Romanos 10:13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar, né? Clamar, pedir, né? Senhor, me salva, né? Senhor, quebra meu coração. Senhor, eu tenho um coração tão duro. Senhor, eu tenho um coração tão rebelde. Senhor, eu trato as coisas com tanto desdém hoje. Senhor, me ajuda a ter um coração entregue a Ti. Eu invoco o nome do Senhor. Me salva, né? E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então que Deus nos abençoe, nos ajude a sermos mordomos fiéis, que o nosso serviço seja um serviço de entrega do nosso ser e do que temos recebido de Deus para o outro, e que o nosso movimento para esse serviço seja pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito de Deus e pelo poder de Jesus. Vamos terminar com a oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Oramos muito agradecidos pela oportunidade que temos, Pai, de escutar da Tua palavra, Pai, e saber que o Senhor está conosco, Pai, para nos ajudar a caminhar, a mudar, a curar nossos corações, Pai, a nos fazer vencer, Pai, os nossos maiores obstáculos, Pai, nosso orgulho, Pai, a nossa falta de fé, Pai. Nos ajuda, Pai, a clamar ao Senhor e que o Senhor nos torne mordomos fiéis, Pai, com as necessidades da igreja, do reino, da comunhão, da irmandade, Pai, dos ministérios, do culto, Pai. Todo o serviço que seja para o Senhor, Pai, seja feito por corações, Pai, de mordomos fiéis a Ti, Pai. Oramos muito agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos pôr de pé. Vamos cantar mais esse louvor. Cristo Rei, Redentor, bom pastor.
Salvador, minha luz. Ó meu Deus, Salvador, teu amor me conduz. Eu me entrego, eu me rendo ao Senhor. São teus feitos que me fazem confiar. Eis-me aqui, Cristo Rei, Cordeiro divino, Criador. O caminho, a verdade e a vida. Glorioso, poderoso Messias, paz na terra cantam anjos, se alegra o céu. Pão da vida, esperança, o Consolador, grandioso e bendito, ó Emanuel. Com respeito e temor expresso meu louvor, sempre te direi: eis-me aqui. Oh, 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 oh. O caminho, a verdade e a vida. Glorioso, poderoso Messias, paz na terra cantam anjos, se alegra o céu. Pão da vida, esperança, o Consolador, grandioso e bendito, ó Emanuel. Com respeito e temor expresso meu louvor, sempre te direi: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui.
Irmãos, eu queria só compartilhar aqui a programação do retiro que a gente, graças a Deus, conseguiu montar, junto com os palestrantes, alguns grupos de irmãos que vão servir nova geração. E aí eu vou mostrar um pouco para vocês. Como o título é Com Toda a Mente, Com Todo o Coração, né? Como a gente já tem falado, a gente vai falar muito sobre fé e sobre saúde mental, né? A relação que existe, né, entre essas duas questões. A gente vê, nos vemos como um só, né? Fé e corpo juntos, né? Todos dedicados a Deus, né? Vai ser dia 10 ao dia 14 de fevereiro lá no Certa Glória do Goitá. Passa aí. Então a gente vai chegar no sábado, 11h30 da manhã. A gente está vendo a questão de transporte de ônibus, então por isso que é importante você preencher aquelas planilhas, porque ali vai dizer quem vai de ônibus, quem vai de carro, que aí a gente consegue ver se vai alugar uma van, um ônibus, né? 11h30 a gente chega e a gente vai ter um tempo para se arrumar e o almoço é sempre 1 hora de duração, tá, irmãos? É de 12 a 1 da tarde. No passado a gente achava que era um tempo curto, mas é um tempo muito suficiente, sobra tempo. A dinâmica nos almoços, você recebe o prato limpo e atrás da cozinha tem locais para você limpar os pratos de uma maneira bem sustentável, assim, com escalas de lavagem, bem dinâmico. Todos podem fazer, só ter cuidado com as crianças menores para não quebrar copos de vidro, alguma coisa, né? Ter o auxílio de um adulto. 3 da tarde, a gente vai dar um espaço do almoço, né? 3 da tarde vai fazer a abertura, aí vai apresentar o retiro e logo em seguida vai ter uma aula de Rivaldo, que é o irmão do Grupo Apoio, lá da Igreja de São Paulo, que vai falar sobre manifestação de sofrimento humano e fé cristã. Até 5 da tarde, né? Está sempre dando um espaço assim, entre um evento e outro para a gente poder conversar, né? Ou se arrumar. A gente pede assim, que vocês cheguem sempre no horário. Quando eu digo assim, 15 horas, não é assim, 15 horas eu vou sair do meu quarto. 15 horas começa a falar no auditório. Então, é bom chegar 10 para as 15, né? Que aí você consegue ver tudo. Jantar 18 horas, né, até 19, e à noite a gente vai ter um tempo livre. Pode passar aí. Isso é o sábado. Domingo, café da manhã. Nos outros retiros, a gente tinha assim, tempos de devocionais, né, que a gente marcava no auditório. Nesse retiro, a gente vai animar os irmãos a marcarem em dupla tempos de oração, antes do café, né? Lá tem muitos locais para você orar junto, lá, mesas, cadeiras, natureza, né? Então a gente vai animar muito vocês a marcarem em duplas, trios, né? Para estarem orando pela manhã, né? Antes das atividades, fazendo as devocionais, né? É bem inspirador. E aí o café 7 da manhã, 9 horas é o culto de domingo, então vai ter a ceia, né? Vai ser o culto louvor, e aí a pregação vai ter esse título, Sofrimento Emocional e Espiritualidade. Meio-dia o almoço. 15 horas, roda de partilha entre mulheres. Laços que nos sustentam amizades cristãs e apoio emocional. Vai ser com a May, né, Pestana, que é a esposa do Álvaro, que estiveram aqui domingo passado. 18 horas jantar. E 7h30 da noite, às 9, vai ser aula para os homens. Aqui são os adultos, né? Pornografia e saúde mental, que é um assunto bem importante para os homens da igreja, né? Pode passar aí. Isso aí é segunda, café da manhã, 7 às 8. 9 horas, aula Amadurecimento Emocional do Ser Humano. Quando tiver assim, só a aula, é para todos. Quando a gente for especificar, a gente bota mulheres, homens, né? Nova geração. Se tiver só a aula, é todo mundo. Aí a nova geração está fazendo um esquema de revezamento para que o máximo de irmãos possível possa participar dessas aulas gerais, né? Amadurecimento emocional do ser humano, almoço meio-dia, 15 horas aula para casados, acho que vai ser com o Álvaro e a esposa, 18 horas jantar e 8 da noite vai ter uma festa, que é Emoções Divertidamente. Então aí você vai escolher uma corzinha lá do personagem Divertidamente, você vai ou com a camisa da cor, ou vai pintado igual o bonequinho lá, né? E lá a gente vai fazer umas atividades bem divertidas, vai dançar, vai ser bem legal a festa, né? E também, falando sobre a festa, a gente está montando um grupo para organizar a festa. Então, se você tiver essa habilidade, né, quiser servir, aí você me procure, para a gente poder dividir, né? Questão de alimentação, decoração, dinâmica, brincadeira, né? Várias coisas que precisam para o evento. Aí você pode me procurar no WhatsApp, eu quero servir no grupo da festa, né? E aí você é bem-vindo a gente trabalhar junto, né? Pode passar aí.
terça. Vai ser o café da manhã às 7 horas. De 9 às 11 é uma aula que é aula geral, né? O colo de Deus e a nossa esperança. Meio-dia, um almoço. Então, nesse dia, após o almoço, a gente vai fazer coladinho, né? Para os pais que quiserem ir com seus filhos, mães também quiserem ir com seus filhos, explorando o Certa. A gente vai trazer um funcionário para ele mostrar assim, tudo que o Certa faz, os animais que eles criam, as hortas, né? É muito legal. Ano passado a gente fez. É maravilhoso, assim, vale a pena assim, você ir com o filho, com a filha, assim, é muito interessante. Viu? E aí, 4 da tarde, né? Pedir só para vocês estarem atentos ao horário ali do Explorando Certa, tá, gente? Se você estiver lá no meio dos matos assim e ver que está chegando 4 horas, gente, ó, a gente vai ter que se preparar para a aula, tá, né? Aí 4 horas a gente começa. Nessas 4 horas vai ser 2 salas. Vai ser uma sala para pais, mães, né, pais. E aí vai ser o título: Você não é seu cérebro, nutrindo a espiritualidade dos seus filhos, né, e a própria espiritualidade também dos pais, né. Que aí vai ser a Alice, né, que vai dar essa aula. E no mesmo horário, numa outra sala, aí é aula para adolescentes, né, que são os jovens, né, adolescentes. E aí o título da aula é Cuidando das Nossas Emoções. Aí vocês ajudem lá a direcionar, vai ter aula dos adolescentes lá e aqui vai ser os pais, né? Vocês observam que quando tiver essas aulas temáticas, né, de subgrupos, aí o grupo que ficar livre, a gente vai pedir assim a ajuda com relação aos filhos, tá bom? Quando for a aula das mulheres, os homens vão cuidar dos filhos, das crianças. For a aula dos homens, as mulheres vão estar, né, com as crianças. E assim vai. E é o jantar às 18 horas, né? E após tempo livre. A gente só colocou de sábado a terça porque são as programações mais específicas. Na quarta, a gente vai ter somente o café, 7 horas, e logo em seguida o culto, que já é a nossa saída. Então a gente precisa sair de lá até meio-dia. Nesse dia não vai ser oferecido o almoço, porque a gente vai receber o almoço na chegada do sábado. Então, depois do culto, que deve terminar às 10h30, a gente já vai se organizar para sair, e aí quem tiver de carro, ônibus, se organiza e a gente volta para nossas casas. Uma coisa que a gente tem visto, que tem ajudado bastante para que o máximo de irmãos consiga participar em situações de restrição financeira, alguns irmãos estão adotando financeiramente outros irmãos, filhos de outros irmãos, doando, né? Isso está sendo um ânimo para a igreja ver esse movimento, né? Que tem um pouco a ver com isso que a gente viu na aula, né? De se envolver com o outro, né? Que existe vida além de mim, né? Existe uma vida que está aqui do outro lado, né? Deixa eu ver se eu posso ajudar, né? Eu tenho recebido tanto, né? Sabe que eu não posso ajudar um filho de alguém, né? Um adulto que está com uma dificuldade? Aí está rolando esse movimento, né? Entre as igrejas em casa e está sendo muito positivo. E aí eu queria muito animar você a orar sobre isso também, né? E também pensar as inúmeras possibilidades de obtenção de recursos, né? Que aí você pode pedir ajuda para o líder da sua igreja em casa. Eu vou chamar o William, que ele vai falar alguma coisa do financeiro aqui na frente, e aí vocês podem também perguntar para ele as suas dúvidas. Bom dia, meus irmãos. Primeiramente, agradecer ao nosso Deus pela oportunidade de estar dando andamento aí relacionado ao nosso retiro. As dificuldades, elas sempre existirão, mas eu acho que, acredito com certeza que um dos pontos importantes é entender que os pontos difíceis, né, as situações difíceis, na verdade, é uma oportunidade de podermos aprender e podermos retirar proveito, né, das situações. Então, as dificuldades existem e a gente sabe disso, né? O Conselho está buscando da melhor forma para que, como eu falei antes, todos possam estar no retiro. Então, como eu falei, dúvidas assim relacionadas a cada igreja em casa, é importante conversar, né, a liderança da igreja em casa, ver as dificuldades. E o Conselho está aqui para ajudar da melhor forma, tá certo? Outro ponto importante, agradecendo, eu dei lá o aviso, na questão do preenchimento do formulário. Ele é importante porque vai nos dar suporte relacionado às informações, para quem vai de ônibus, para quem não vai, né?
As idades das crianças, porque é aí que vai contar exatamente a questão da diária, né? Mais uma vez, de 0 a 5 é isento, de 6 até 12, 50% de R$100 a diária, ou seja, R$50. A partir disso, 13 anos para frente, é o valor normal. Então, eu olhei lá ontem o formulário, melhor a planilha, né? Já vi que vários irmãos estão preenchendo. Peço que aqueles que ainda não preencheram, por gentileza, façam, para que a gente tenha essas informações, não só para a gente relacionada ao ônibus, como também para a gente poder passar para o CERTA. Porque existe sim a quantidade mínima, né? Foi até a Inês que falou sobre isso, ou alguém, outro irmão perguntou se existe uma quantidade mínima, e existe, que é de 50 pessoas pagantes, tá certo? Lá no CERTA. Até mesmo por a questão de manutenção, de custos com eles, dentre outros aspectos. Então, da questão financeira, como eu disse, a gente está aqui para resolver da melhor forma. Mas quem sabe da sua situação financeira, quem está mais próximo aí da igreja em casa, né? Então, animo você aí a poder conversar com os irmãos aí que estão à frente e a gente poder resolver da melhor forma. O importante é, como eu falei, é estarmos lá. Então, alguém tem alguma dúvida relacionada à questão do pagamento, às idades? Rai? Domingo à noite. A gente vai tirar, dividido por 3 aí a questão da noite, do domingo, não é isso? Vai jantar. Eu sei disso, eu sei que a senhora é boa de boca. Mas tirando a brincadeira. Então, a parte do jantar e os dias completos, que vai ficar normal, né? Aí vão ser as 3 diárias e só mais esse dia, na questão à noite, né? Do domingo, da janta. Tá certo? Outro ponto importante agora que Jane falou. Eu prefiro que o irmão, né, ou da igreja em casa, eles façam a transferência diretamente para a conta da igreja. Não é importante, não acho interessante a gente ficar com o dinheiro mesmo. Até porque a gente vai fazer as movimentações dos pagamentos, então vai ser diretamente da conta da igreja para a conta do CERTA. Então, é importante que façam. Caso tenham dificuldade, que pode ser com o Pix ou fazer o depósito, né? E aí com o depósito você vai ter que ir ao banco, botar no envelopezinho, sei lá, a conta da igreja. Eu sei que alguns irmãos têm dificuldade relacionada a isso. Mas caso tenham, não está tendo outra oportunidade, outra forma, então pode trazer o dinheiro que eu faço o depósito sem nenhum problema. Tá certo? Mas o interessante é que façam diretamente na conta da igreja. Aí eu vou postar novamente lá o CNPJ da igreja, que é o Pix, né? E a agência, conta corrente, Banco Itaú, os dados para quem puder depositar. Tá certo? Alguma dúvida a mais aí? Um ponto. Eu vou solicitar o cardápio deles, porque houve algumas, digamos assim, alguns pontos faltosos, né, por parte do CERTA relacionado à alimentação, né, o cardápio. E aí eu vou pedir para que a gente possa analisar, ou algumas irmãs analisarem, na verdade, né, a minha parte só é comer, né, essa parte aí eu sei que... Brincadeira. E analisar para ver se precisa mudar alguma coisa, né? Se eles podem trocar alguma coisa, alguma alimentação, se estava pouca nos outros anos, assim, sei lá, questão de frutas ou suco, algumas pessoas falaram, a gente vê com eles. Então, o objetivo é a gente poder proporcionar um ambiente da melhor forma, né? A gente sabe que o CERTA, ele tem limitações, é verdade, como algumas coisas relacionadas à alimentação, mas para o nosso financeiro, né, de cada um, é o melhor lugar. Assim, o ambiente por si só lá também é muito agradável, é distante, a gente não escuta barulho, já perceberam? A gente não escuta barulho, nada de carro de som, nada. Então, tem essas limitações, mas o objetivo é a gente poder fazer da melhor forma, tá certo? Então, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, ou entre em contato aí com quem está à frente aí da igreja em casa, para a gente resolver da melhor maneira e podermos estar todos juntos lá glorificando a Deus, tá bom? É do dia 10 ao dia 14, né, Marcelo? Ah, tá ali, Marcelo já postou.
Tá certo? Mais alguma coisa? Alguma coisa, Clivandi, gostaria de falar? Sim, a respeito do ônibus, né? A gente precisa dessas informações para a questão da celeridade, a respeito do valor, do custo do ônibus, né? Que a gente sabe que não é barato aí, principalmente no período do carnaval. Então, quem ainda não preencheu, mas vai de ônibus, que faça essa gentileza, preencha lá o link. Eu vou colocar o link novamente hoje lá no grupo da igreja, porque são muitas informações, né? Muitas mensagens, e aí a gente vê, tá certo? Obrigado, meus irmãos. Mas vamos fazer uma oração final, agradecendo ao nosso Deus. Querido Deus, Pai Santo, Deus amado, obrigado, Pai, primeiramente pelo seu imenso amor, obrigado por estarmos aqui, que tenhamos o coração sempre cheio de alegria, Pai, em ter a certeza que o Senhor cuida de cada um de nós, Pai. O Senhor nos ama incondicionalmente e o Senhor quer sempre o nosso melhor, Pai. E nos ajuda, Pai, a sempre permanecermos firmes na Tua palavra, firmes no Teu caminho, em comunhão uns com os outros, Pai. Perdão se nesse transcorrer da nossa vida cristã falhamos nesse aspecto, mas nos chama, nos resgata, nos guia a podermos permanecer firmes no caminho. Então, muito obrigado por tudo. Abençoa, Pai, o retiro, os planos do retiro. Perdoa pelas falhas que temos, mas nos ajuda a podermos estarmos juntos lá, como igreja, como irmãos na fé, glorificando e adorando ao Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo. E em nome de Cristo, oro ao Senhor aqui e agradeço. Amém. Obrigado, meus irmãos.